Bom dia! Está começando mais um Empreendendo com Elas, aqui na Rádio Paraná Oficial. Sejam todos bem-vindos nessa segunda-feira. Segundamos, gente. E eu já estou aqui com uma mulher incrível. Hoje vamos falar também um tema essencial para qualquer empreendedor, a inteligência financeira. E para isso temos uma convidada especial, a Daniela Kirten, diretora comercial e especialista no assunto. Dani, seja bem-vinda ao programa. Eu que agradeço. Obrigada, por me receber aqui, por ter a oportunidade de falar um pouquinho daquilo que eu faço. Conversar um pouquinho, né, Dani? Trocar algumas informações, algumas ideias é muito bom, né? Com certeza. Bom dia, Amanda. Bom dia, Jo. Bom dia, Daniela. Bom dia a todas as nossas ouvintes. Isso mesmo. Já estamos ao vivo na nossa TV Paraná Oficial e também estamos ao vivo no nosso Instagram. Só você procurar lá, @programa Empreendendo com Elas, e você pode deixar aqui o seu comentário ou a sua pergunta também. E bom dia para as meninas que logo vão entrar na nossa live do Empreendendo com Elas. Já tô querendo essas meninas aí. Dani, aqui a gente sempre fala um pouquinho, antes de começar realmente o assunto que você vai nos trazer, que é muito importante, eu gosto muito de te perguntar quem é a Daniela. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória de vida, como que tudo começou para você estar aqui onde você está hoje. Com certeza. Vou resumir, Isso, faz um resumão aí. Não é aquele senta que lá vem história. Mas eu sou filha amada de Deus, eu sou casada com o Lauro há 20 anos, sou mãe da Mavi, de 18 anos, e mãe do João Pedro, de 12 anos. Venho de uma trajetória do direito, então eu trabalhei durante 4 anos e meio na refinaria, na Petrobras, e foi uma trajetória muito importante para a minha vida, né? E conheci os cursos da Febracis. Há 12 anos atrás a gente foi, eu e meu marido, fazer esse curso de inteligência emocional. E nossa vida foi impactada, assim, foi realmente uma transformação muito grande. E eu fiz uma transição de carreira, então eu saí do direito e comecei a ser treinadora dentro da Febracis e dar cursos, mentorias, toda essa parte de treinamento. Sim. E hoje estou atualmente como diretora e franqueada da Febracis aqui no Paraná. Parabéns, Dani, que transição, né? Com certeza. E isso eu acho muito importante, Dani, quando a gente traz isso para as nossas empreendedoras, para as nossas mulheres, que a gente sempre diz que hoje, se você realmente quer fazer uma transição e você primeiro vá procurar um curso, como você fez, como seu esposo se prepara, e aí você faz aquela transição que às vezes é muito melhor para você. Porque às vezes você está como CLT ali, o dinheiro não está compensando a tua saúde mental. E aí você tem que cuidar com isso. Até onde que vale a pena você ter aquele valor e não ter uma saúde boa e não estar, às vezes, até produzindo como você produzia antes. Porque nós temos essa questão também, né, Dani? Dependendo de como você está ali, o estresse que você está acumulando, você trava e ali é um burnout que começa. Não, e outra coisa, Jô, às vezes assim, todo mundo tem sonho, não tem? Sim. Todo mundo tem aquela coisa assim, e a maioria das pessoas querem ser donos e donas do próprio negócio. Exatamente. Mas tem um preço a ser pago. Né? Sim. Tem uma jornada que você precisa percorrer para chegar. Importantíssimo lá. Você falar sobre isso e ter esse cuidado, como a gente fala muito aqui também, Dani, para as nossas mulheres, primeiro, faça uma boa orientação, faça uma boa busca, veja o quanto é também. Porque, às vezes, ela fala assim, não, mas eu estou bem no CLT. Tá tudo bem. Com certeza. Né? Só que, às vezes, ela fala assim, não, eu não estou mais bem no CLT. Eu estou... Aí é onde a gente faz o quê? Vamos começar a procurar. Olha como que você começou, e eu achei lindo quando você falou, eu fui primeiro fazer ali um curso. Eu estive também ontem, sábado e domingo, 2 dias de praticamente uma imersão também, aprendendo com outros palestrantes incríveis. Para quê? Para que a gente realmente faça essa conexão conosco, entender o que nós queremos e qual é o movimento que a gente precisa fazer. E não pode ficar parada, né, Jô? Não podemos ficar parada. Existe essa questão, né? Tudo que a gente não usa atrofia. Então, Exatamente. Se eu não estou usando a minha mentalidade, se eu não estou sendo ousada,
poxa, eu tô acomodada, eu tô na zona de conforto, e essa palavra tem sido falada muito. Mas ela representa muitas vezes a pessoa quer facilidade, ela quer algo muito prazeroso. Gente, desculpa, mas não tem. Você precisa ralar, você precisa se programar, tem que ter uma projeção daquilo que você quer alcançar. Exatamente. Então, é necessário. É necessário. Hoje, a gente fala muito, Dani, eu não sei se você concorda comigo e conosco, é o planejamento. Sim. É o planejar. E você pode fazer isso. Ah, não, mas eu não vou. Não precisa. Não precisa sim. Vamos se colocar, se posicionar também e se planejar. Eu acho que é muito importante isso. E vem muito, Jo, aquela palavra assim que muita gente detesta, que é rotina. Rotina. A rotina, ela é necessária, né? A constância ali. Esses dias vi até um post, assim, de uma pessoa... Victoria Beckham, né? Sim. A esposa do David Beckham. Sim. Fazem 25 anos que ela come a mesma coisa, né? Em almoço, janta. Aí eu olhei, né? Tem os dois lados para enxergar. Poxa, mas ela não tem prazer em comer outra coisa, mas ao mesmo tempo ela se cuida, ela se policia. E ela tem uma constância ali no objetivo que ela quer, no corpo que ela quer, né? Na saúde que ela deseja. Você não fala a idade que ela tem. Não. Mas tem um preço. Tem gente que vai criticar e tem gente que vai falar, legal, quero seguir, né? Quero ser obediente e disciplinada para fazer a mesma coisa. Para fazer a mesma coisa. E eu digo que está muito também aquela coisa de para nós mulheres, é a questão do não podemos ficar tanto no mimimi. Isso. E também mulher adulta não faz somente, né, aquilo que deseja. Aquilo que deseja. Isso. Então vamos pensar nesse fato de se você realmente... E isso faz muita... Eu acho que tem muita conta a ver, Dani, quando é a questão do você realmente ir empreender. Porque quando você vai empreender, você vai ter que aprender praticamente tudo. É aquela visão, né? Eu saio da faculdade, vou pegar meu exemplo. Eu saí da faculdade de Direito. Correto. Mas eu não aprendi a gerir o meu negócio. A gente não aprende. Não aprende porque né? na faculdade... É didático. É didático. Isso. Aí você faz uma parte ali, uma faculdade de odonto. Não, agora eu vou abrir o meu negócio. Ok, você sabe abrir um dente, né? Fazer o tratamento ali, mas você não sabe gerir, você não sabe liderar. Você tem que se preparar para isso. Sim. Né? Sim. Ou contratar pessoas que saibam, para você continuar talvez no operacional e no tático, mas... olhando para o estratégico. Isso, né? mesmo. E principalmente, Dani, hoje é importantíssimo, e eu também falo aqui, e eu também estou nessa vida agora, e você tem que aprender um pouquinho de tudo. Então, quando há a possibilidade de você ir fazer um curso, mesmo que seja, a gente tem várias instituições incríveis, gratuitas. Com certeza. Sou apaixonada pelo Sebrae, Sim. pelo Senac, então aí vai. Então, assim, pelo Sesc, então assim... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um curso ali de uma administração, de um marketing, nem que eu não vá usar, porque eu tenho, sim, condições de manter uma empresa, mas saber o que aquela empresa está fazendo para você. E outra coisa, você precisa se preparar até mesmo em relação à contratação. Poxa, vou contratar pessoas do marketing, vou contratar pessoas do comercial, mas se eu não conheço, como que eu cobro? Exatamente. Como que eu treino aquelas pessoas? E outra coisa, Jo, você trazendo isso, a questão da mentalidade, né? Sim. Que aí engloba ali aquele primeiro momento ali que a gente falou. Existe uma mentalidade, existe um aprendizado. Quando eu olho para minha vida, né? A Dani ali morou com os pais, meu pai e minha mãe funcionários públicos. Existe um padrão. Existe uma mentalidade. Sim. Tanto é que quando eu fui empreender, né? Fui ser dona do meu próprio negócio, meu pai e minha mãe já era casada, já tinha filhos, meu pai e minha mãe sentaram comigo, meu marido olhou e falou assim, olha, você precisa conversar com eles, porque na cabeça deles não fecha a conta, você precisa ter uma segurança financeira. Sim. E isso daí é muito comum. E você falando isso, Dani, você agora trouxe mais coisas. A gente tem aqui muitas mulheres também que fazem são CLT, numa situação muito boa, muitas vezes estão trabalhando até mesmo para a questão do governo, são funcionárias públicas, mas elas têm aquele sonho de ser empreendedora. Sim. Ela já tem curso, ela já faz no final de semana e ela tem uma briga constante
com a família. Ou é com o pai, ou é com o esposo que diz assim, não, Pra mas quê? você vai sair, como que você vai fazer? Por que que você vai fazer isso? Qual, sabe? E aí ela fica entre a espada e a cruz ali, ela não sabe se ela vai, se ela fica. E isso também acaba criando ali uma situação ruim para ela. E emocionalmente falando, né? Existe uma frustração, existe uma mágoa, Exatamente. existe um olhar assim, poxa, ele não me apoia, a minha família não me apoia, e começa a ruminar algo ali, rejeição, abandono. Daí a gente entra na parte de vícios emocionais, né? Que eu sou Sim. perita no assunto, mas que acaba bloqueando a pessoa. Aí, assim, um exemplo, não deu certo o casamento, né? Não é que não deu certo, mas aquela pessoa ruminou tanto sentimento ruim, ela meio que se auto-sabotou. Não fez o negócio dela, não deu certo no casamento, ela se frustra de um jeito aonde ela fica assim, sem chão. Sem chão. E isso é muito comum, tá sendo muito Tá comum, muito comum, entende? isso é verdade, Dani. Mas por falta de entendimento, de preparação. Sim, sim. Dani, eu queria que você falasse agora aqui o que é inteligência financeira e por que ela é tão importante para quem empreende. Vamos começar umas perguntinhas agora. Então, a inteligência financeira, ela vem muito junto com a inteligência emocional. Certo. Por quê? O dinheiro é uma energia, né? Vamos colocar dessa forma. O que eu estou vibrando ali? Eu não sei o que você viu, ouviu e sentiu na tua infância. Mas eu vou falar de mim, né? Eu ouvi meu pai falando que quem tinha dinheiro era rico. E era jogador de futebol, né? Sim. Ah, não, aquele ali tem dinheiro. Mas o que isso representa? O que é para uma criança, muitas vezes, escutar? Olha, hoje a gente não tem dinheiro, hoje a gente tem dinheiro. Então, existe um aprendizado em relação à parte financeira. Eu escutei muito meu pai falando assim, e é muito comum a gente, né, pegar isso, 100% da nossa parte financeira vem de pai e de mãe. Sim, não tem como, né? sim. De quem criou. Sim. Meu pai olhava e falava assim, minha filha, dinheiro não dá em árvore. E por que não dá em árvore? Né? Por que não dá em árvore? Usava ônibus, eu chegava em casa, minha mãe, filha, vai lavar a mão que dinheiro é sujo. É um aprendizado, entende? Você, quando criança, você não tem filtro. Você tem um senso comum, uma percepção daquilo que você vai somatizando. Então, a criança, ela está o tempo todo blutufando. É um aprendizado aqui, é um aprendizado aqui, que ela faz um senso comum. Só que aquilo vira uma convicção, aí vira uma verdade. Com o passar do tempo, sobre repetição ou forte impacto emocional, eu trago aquilo como verdade. Aí eu, Dani, mais velha, chego no mercado com os meus filhos. Filho, não vou comprar isso porque eu não tenho dinheiro. Mas eu tenho dinheiro. Só que isso para Entende? você já... Sim. Mas eu tenho dinheiro, filho, filha. Esse momento a gente veio para comprar a janta, né? É diferente aquilo que eu comunico. E a inteligência financeira é olhando isso. Qual é a tua crença? Qual é a tua verdade sobre dinheiro? O que você viu, ouviu e sentiu? E o que você fala em relação ao dinheiro? Dani, Nossa. e sobre as crenças que geralmente, né, nós adquirimos através dos nossos pais, através do que eles pensam. Isso. Como a gente faz agora na vida adulta, depois que a gente consegue ter essa consciência, como é que a gente faz para quebrar? Então, aí é um outro ponto. Eu tomei consciência, ok? Primeiro de tudo, igual a Jo falou, eu tenho que ir buscar informação. Poxa, eu nem sei, Dani, qual é a minha crença, né, financeira. Então, eu vou buscar, vou entender, vou começar a anotar, vou fazer curso, mentoria, treinamento. Ok, consciência. A partir desse momento, eu preciso reprogramar. Eu preciso de um novo aprendizado, eu preciso fazer um empilhamento de memórias. Eu preciso me permitir a viver algo totalmente diferente daquilo até então que eu vivi. Então, eu preciso me abrir meu coração. Ah, um exemplo. Poxa, eu não vou no shopping ali e sento num restaurante caro. Por que não? Se vai mudar a tua crença? Mas dá uma forradinha na tua barriga, faz uma tapioca antes de sair de casa, pega um menu degustação, mas viva
aquele momento para quê? Para mudar a tua crença. Sim. Para reprogramar aquilo que até então era uma verdade. Uma verdade. Entende? É algo simples e assim, não é um olhar fútil, mas a pessoa ela precisa se permitir. Dani, eu nunca vou dirigir tal marca de carro. Por que não? Por que não? Eu nunca vou ter uma empresa com 100 colaboradores. Por que não? Muita responsabilidade. Isso é crença. Isso é crença financeira, isso é crença limitante, crença, né, em relação àquilo que você aprendeu. Por que não ter mais responsabilidade? Por que não impactar outras vidas através de mais trabalho que você proporciona para as pessoas? Sim. Só que isso vai aumentar a tua responsabilidade, vai aumentar a questão financeira, mas eu preciso reprogramar. Por isso que a gente fala, né? É muito bacana quando a gente entra nesse assunto. Tem pessoas que são milionárias, bilionárias, e tem pessoas que nunca pensaram nisso. Mas assim, qual foi o estímulo que ela teve em relação a essa questão? Qual foi a comunicação que ela escutou dentro de casa de um pai ou de uma mãe? Meu filho, para que sonhar tão alto? Para que tanto dinheiro? Tá bom assim, né? Mais dinheiro chama atenção e começa... É muito do que escuta. E aí, entende? Dani, vem aquela questão, eu não vou comprar aquele carro porque eu vou ter que pagar um monte de imposto, eu vou ter que pagar não sei quantos mil de imposto para o governo. Exato. No meu IPVA. A pensão é mais cara. Ai, porque o IPTU, eu vou comprar um apartamento, uma cobertura, tá maluco? Quanto eu vou pagar de condomínio? O que eu vou pagar de imposto do IPTU? Aí vem, né, se você sentar com uma pessoa, traga isso como uma referência. Sente com uma pessoa que te inspira, né, que é uma referência Sim. financeira para você. Sim. Escuta o que essa pessoa fala. Como que ela comunica, como que ela pensa em relação ao dinheiro, o que que ela sente, porque o dinheiro é sentimento. O dinheiro ele está totalmente linkado ao sentimento que você carrega, um sentimento de abundância, de prosperidade ou de escassez, de inferioridade. Então, começa a mapear. Tem uma moça que trabalha comigo, né? E a gente tem um curso de inteligência financeira lá na Febracis. Ela entrou, eu falei, você vai sentar aqui para entender, porque você está cuidando do meu dinheiro. Sim. Você está cuidando da empresa, da parte financeira. Se eu não abrir a tua mente para você entender algumas coisas, você vai me limitar. Sim. E isso é muito comum dentro das empresas. Pessoas que cuidam da parte financeira extremamente limitadas. E aí você medrosas. Não consegue fazer nada porque ela está te limitando. Exato. Nossa, Dani, perfeito. Exatamente. Perfeito. Ela limita no sentido, olhar assim, ela fala assim, poxa, mas será que a gente vai ter dinheiro para pagar? Será que isso não está muito caro? Será, sabe assim? E será que é a hora de fazer esse investimento? Exatamente, exatamente. E é muito comum, né? A gente não pode olhar, é normal. Não, não é normal. Normal é você olhar e ter os teus olhos a abundância, a prosperidade, acreditar nas pessoas, ter fé nas pessoas. Isso é normal. É normal. Né? O medo, ele não pode te paralisar, mas Sim. você tem que ter cautela, né, e discernimento ali. Mas eu preciso trabalhar a mentalidade das pessoas. Nossa, perfeito. Dani. Faz sentido, Nossa, Jo? Muito sentido. Muito sentido. Muito sentido. Sim. E trazer isto que você está trazendo hoje para nós, tanta informação. Sim. Muito obrigada por você compartilhar isso conosco, Dani. Até porque, assim, estamos ainda... terminou março, entramos em abril. Amanhã já é dia 1º. E nós precisamos também fazer essas recalcular a rota agora. Para que não chegue no final do ano e você diga assim, nossa, mais um ano que eu não consegui fazer nada. Mas por que você não conseguiu? Por causa das crenças que te limitou. Porque quando você teve a oportunidade, você não foi. E a gente sempre olha, Jo, estado atual, estado desejado, né? Aonde eu me encontro hoje? Eu preciso fazer esse mapeamento em relação à empresa, Sim. financeiro, parte pessoal, profissional, é necessário. E a gente sempre pode mudar. Sabe o que acontece? Às vezes as pessoas têm uma referência da dor lá do passado. Muito. É o que eu escuto muito, Dani. Da onde eu saí, aonde eu estava lá atrás, para onde eu cheguei, nossa, você não sabe a minha vida. E não sei mesmo.
né? E na verdade, nem quero saber. Mas eu quero o teu presente, o teu futuro. Eu tenho muitos clientes, Jô, que assim, ó, já me relataram que compraram um carro novo, mas que não foram na casa do pai, da mãe. Por quê? Porque a pessoa que estava lá na casa, ou o irmão, ou a própria mãe e pai, ia falar assim, meu filho, pra quê? Sim. Né? Olha o teu irmão aqui, coitado. Sabe assim? Passando por essas dificuldades. Aí eu tenho que diminuir. E você comprou esse carro. Exatamente. Aí eu tenho que diminuir para o outro crescer. Exatamente. É muita escassez, É muita entende? escassez. E é muito comum, Jô. E você se bloqueia novamente porque você volta a ser aquela criança lá atrás que nada podia. Exatamente. Né? Daí eu tenho que Se diminuir esconder para o outro crescer. pro outro crescer. E é muito comum. E é comum mesmo. Eu me empolgo de falar, mas gente. é pra falar. Aqui você tá. Aqui o microfone é seu, Dani. Pode falar. E assim, ó, teve, né, um cliente até falou assim, Dani, com esse carro eu não posso chegar na casa da minha mãe. E eu falei assim, mas o que te impede de você mostrar? E o que te impede de fazer as pessoas sonharem? Eu acho que esse é o objetivo. A gente precisa tirar as máscaras, né? E trazer isso, viu? Mas se eu posso, você também pode. Se eu conseguir, o que eu fiz de diferente? Mas eu preciso ensinar as pessoas. Só que nem todo mundo está com o coração ensinável. Tem isso também. Nem todo mundo entende que precisa, muitas vezes, diminuir e deixar o outro ensinar. Sim. Deixar, né, alguém que tem essa expertise, poxa, fala mais, Jô, eu quero aprender com você. Exatamente. Né? O que você faz que você olha para mim assim, que você vê que eu posso fazer algo diferente para chegar parecido contigo? Parecido. E não é ciúmes, não é inveja, mas a pessoa, ela se limita, ela se sabota porque ela não quer parecer que ela tá fraca, que ela não conseguiu, que ela não quer levantar a mão e pedir ajuda. Isso daí é tudo mentalidade. Aí eu me bloqueio, não chego no resultado que eu desejo e vivo num ciclo de autossabotagem. É isso que as pessoas fazem. Infelizmente. E muitos, né, Dani? Muitos. E muitas. A maioria. E digo para você que nós temos aí uma quantidade muito grande de mulheres que hoje elas empreendem, estão empreendendo perfeitamente, mas ainda estão presas às crenças. Na sabotagem, nas sabotagens. E quando você fala nisso, né? E assim, eu olho para minha trajetória, eu olho para minha história e eu tive que ser muito persuasiva. Muito, Dani. Muito demais. Muito. Hoje eu tenho 35 colaboradores dentro da Febracis. Mas assim, eu precisei, né, trazer esse olhar pro meu marido. Também chegou um ponto que ele olhava para mim e falava assim, viu, mas quando que você vai ganhar dinheiro? E a gente tava nessa trajetória, nessa jornada. Sim. Eu sei que muitas mulheres são Dani, muito pressionadas. Muito. Peraí, mas era para você ganhar dinheiro, o que você está fazendo? Uhum. Né? E eu sei que durante muito tempo eu olhava para o meu marido e pensava, ele não acredita em mim. Ele acha que eu não sou capaz. E o sentimento que eu nutria era um sentimento errado. De raiva, de vingança, de inferioridade. Ele acha que só o trabalho dele que dá certo. Mas eu precisei trabalhar. Tá vendo que não tem a ver com o dinheiro? Não. Mas eu precisei trabalhar a minha mentalidade. Sim. E como você falou, você veio tendo que provar ao marido e aos pais. Também. Porque até então eles tinham pago uma faculdade, tinham ajudado você com a faculdade. E era essa a fala. Era essa a fala. Exatamente. Paguei tua faculdade. Como que você joga tudo no lixo? Exatamente isto. Porque eles queriam que você passasse num concurso público e tivesse ali o seu dia a dia tranquilo. Isso. Pra e quê? A estabilidade financeira também, né? Daquele salário ali certinho todo mês. Exatamente. Meu marido, ele é engenheiro civil, né? E ele tem uma construtora. Aí a comparação era, como que você também vai ser empresária? Se você não tem o fixo, o certo, né? Você precisa, meu pai e minha mãe olhavam e falavam assim, você precisa de uma estabilidade. E na minha cabeça, você vê como é maluco isso, né? E é o que você falou, Jô, tá tudo certo. Tem gente que vai ser CLT e tá tudo certo. Tá tudo tem certo. Perfil comportamental para isso. Perfeito. Entende? Sim. E é o perfil
perfil da pessoa. Mas tem gente que já pensa fora da caixinha, que já tem ideias, que é criativo, mas precisa lapidar um pouco essa parte de gestão, de liderança, né? Precisa ter uma crença um pouquinho mais firmada ali para não desistir, para não se sabotar. E eu lembro que meu pai e minha mãe olhavam e falavam assim, mas você precisa de segurança financeira, você precisa do Vale Alimentação, do Vale do Plano de Saúde. Plano de saúde. Eu falava assim, mãe, mas a gente vai ter tudo isso. Isso daí não vai ser um impedimento, mas eu enxergo o meu fortalecimento, entendeu, Jô? Sim. Eu acho que o mais... Se você puder pegar um negocinho, né? As mulheres que estão assistindo assim, estão escutando, se vocês puderem pegar um negocinho, é você trabalhar as tuas emoções. As tuas emoções. O restante, você vai ter força, você vai ter determinação, você vai ter ousadia para você chegar no resultado. Mas se você não trabalhar a parte emocional, esquece. Exatamente isso. E é até um assunto que a gente sempre conversa aqui no programa, que a mulher ela consegue fazer um pouco de tudo, várias funções, várias demandas até ao mesmo tempo. E a mulher, quando ela está com uma dorzinha de cabeça, uma gripe, ela consegue ainda continuar com todas as tarefas. Mas quando essa mulher não está bem emocionalmente, ela não consegue empreender, ela não consegue cuidar da casa, ela não consegue se relacionar com as pessoas. Então, hoje, o emocional deveria ser algo que a gente deve buscar ainda mais, que ele esteja bem, que ele esteja em equilíbrio, né, Dani? Com certeza. Eu sempre falo, né, Amanda, a gente precisa equilibrar os pratos. Sim. E a mulher, ela sabe fazer muito bem isso. Tá com cólica, vai trabalhar. Tá com gripe, vai cuidar das crianças. Exatamente. Então, assim, a gente consegue. Conseguimos. Deus já nos criou para isso, né? E essa questão, né, de trabalhar a parte emocional, a mulher, ela é muito impulsiva. Ela tem altos e baixos. Tem hora que ela tá triste, chorando, de repente ela já tá sorrindo, abraçando. Então, a gente oscila muito. Sim. Só que a gente precisa se conhecer. Porque senão, às vezes, eu estou alimentando errado a parte emocional. Eu alimento mais o lobo, aquilo que vai me prejudicar, do que aquilo que vai me fortalecer. Que é o que normalmente acontece. Eu falo muito que existe, né, nessa parte da neurociência, nessa parte de aprendizado emocional, existe aquela voz que nós escutamos. Qual é a voz que você alimenta? É a voz que está te impulsionando, que é uma voz que encoraja, uma voz de vitória, ou a voz que te destrói? E isso é muito comum, né? Eu escutava uma voz, isso não é para você, o que você pensa que você não é capaz, olha para fulana, olha para ciclana, é muito melhor do que você. Então eu precisei reprogramar essa voz. Sim. E isso é muito comum, é mais comum que a gente pensa. Se a gente for olhar hoje, as pessoas estão tomando remédio para dormir, para acordar, para caminhar, para falar, é remédio para tudo. É para tudo, Dani. Então, tudo. é algo muito assustador. Mas por quê? Porque não existe essa busca do autoconhecimento. E também querer que, às vezes, se acomoda de uma forma onde eu vou ali e fulano vai resolver o meu problema. E eu não quero mexer nessa caixa preta, que é o nossa cabecinha, que é uma caixinha preta aí, que é a nossa caixinha do avião. Com certeza. Então, muitas vezes você precisa, e vou falar mais, Dani, precisa sim fazer conexões. Você precisa estar atento, procurar lugares, espaços onde vão poder estar te ajudando, contratando pessoas para te ajudar com isso. Com certeza. Porque se você realmente ainda não consegue sozinha, então procure um apoio. Procure quem possa te ajudar. E eu sempre falo assim, nem que comece com a psicóloga, Dani. Com certeza, mas com certeza. Traga alguém para te dar um suporte. A gente tem uma frase dentro da Febracis que fala assim, que o ecossistema sempre vence. Aonde você está inserida? Lugares, pessoas e conhecimento. Perfeito. Né? Então você precisa, até então você frequenta tais lugares, Sim. ok? Mas aquele conhecimento que você teve até então é para esse momento. Mas você quer passar de nível, você quer subir a tua escada. Então, aonde você precisa frequentar? Quem são as pessoas que precisam estar com você? Tem um livro que eu gosto bastante que fala que o nome do livro é O Poder das Conexões. E ele fala que nós somos a média de 5 pessoas que
convivem conosco. Só que, se você pegar, nós somos a média financeira. Então, pega 5 pessoas e faz o cálculo financeiro. Vai dar o teu salário. Então, pessoas, lugares e conhecimento. Você precisa frequentar lugares que vão abrir essa caixinha, né? E vão te levar para um próximo nível. E outra, Jô, não é ser interesseira. Não é isso. É ser interessante. Intencional. Intencional. Interessante, intencional, né? Qual é a tua intenção? A gente acorda todos os dias com um objetivo. Existe algo que você quer conquistar. Por que você acorda? Né? Qual que é o teu motivador, a tua visão clara de futuro? Tem que te impulsionar. E você tem que ser interessante, intencional, porque senão você não vai chegar no resultado. Então, é ter esse olhar estratégico. Mas tem que ter um planejamento, tem que ter uma visão clara de futuro. Porque senão você não sai do lugar. Fica igual pato na lama ali, sabe? Patinando ali o tempo todo. Além de você ficar patinando, como eu voltei a falar, vai chegar o final do ano e eu vou dizer assim, poxa vida, terminou o ano e eu não fiz nada. Ai, mas aí eu vou, pulo as ondas como a uvinha e tudo vai dar certo. Mas, meu amor, e muitas vezes, Dani, a gente também tem aquelas pessoas que ficam ali murmurando porque ficam reclamando do governo, ficam reclamando de quem vai entrar. Gente, já vamos ter a eleição no próximo ano e para senador e depois vai ter para presidente e tudo vai continuar na mesma. E nada mudou. E nada mudou. Você só tem que colocar uma coisa para você. Quem tem que fazer a diferença é você. E principalmente o espiritual. Você com Deus. E isso é interessante você falar, Jô, porque assim, ó, eu crio a minha boa sorte. É um outro livro. O nome do livro é A Boa Sorte. Eu crio a minha boa sorte. Eu não posso colocar desculpa no meu pai. Ah, meu pai não me deixou nada, não tinha nada. Suporte nenhum. Filha, levanta as mangas e vai ralar, né? Ah, porque o governo não me possibilita. É a mesma coisa. Só que assim, Jô, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Outros ganham dinheiro. E tá tudo certo. Concordo. Mas aquela pessoa ali, ela tem uma comunicação diferente. Sim. Sabe quando você liga pra pessoa, e aí, fulano, como que você tá? Ai, tudo indo. Esquece essa pessoa. Tira essa pessoa do teu radar. Por quê? Porque essa pessoa, ela não vibra aquilo que você precisa, ela não tá no nível que você precisa. Então, a gente precisa fazer filtro. Sim. Filtra aquilo que você escuta, filtra aquilo que você fala. E principalmente, né, quando a gente fala de escutar, qual é o seriado que você está vendo? Qual é o rádio que você está escutando? São pessoas que estão te impulsionando ou ali é só... choradeira, mimimi... Só desgraça. Só desgraça. Sabe aquela coisa horrorosa ali que você sai de casa com medo? Sim. Então, isso daí é importante, mas as pessoas, Dani, pra quê? Ixi, não, vou escutar aqui aquela musiquinha que fala de traição, aquela musiquinha que fala... Gente, escuta várias vezes aquilo. Qual o sentimento que você vai ter em relação àquilo? Então, isso vai te mover, né? Então, é filtrar, Jô. A gente precisa estar cercada de pessoas que vão te impulsionar, que vão te puxar. Porque aquilo que você está gerando ali é o resultado que você vai colher. Sim, perfeito, perfeito. E, Dani, como que os empreendedores podem desenvolver uma mentalidade financeira mais estratégica? Uma coisa que a gente fala bastante, né, principalmente dentro dos treinamentos, é livro, vídeo, curso. Por quê? O livro muda o pensamento. Sim. E assim, de coração, se você perguntar para as pessoas qual foi o último livro que ela leu, Jô, ninguém sabe responder. Qual foi o último livro que você leu sobre liderança? Qual foi o último livro que você leu sobre empreendedorismo? Sobre filhos? Às vezes eu escuto mulheres reclamando dos filhos, mas vai ler. Por quê? Porque livro muda o pensamento. Concordo plenamente, Aí eu Dani. quero mudar a minha crença. Quero mudar o meu resultado. Mas eu não estou pagando preço para fazer isso acontecer, que é um milagre, né? A maioria das pessoas quer que, assim, um anjo desça
e faça toda a transformação. Não tem como. Então, muda o pensamento através de uma leitura, muda o sentimento através de um vídeo, de um curso. Você vai mudar o sentimento através de um testemunho, um depoimento das pessoas. Sim. E isso daí é algo primordial. Então, network. Sim. Fica com pessoas que são empreendedores, empreendedoras que já tiveram resultado, vai participar de um congresso, vai fazer uma viagem internacional numa feira XYZ, mas para quê? Para conhecer, para mudar o teu sentimento em relação àquilo. Faz sentido? Muito sentido. Muito sentido e muito importante que você colocou isso. Podcast. Eu falo que eu sou, assim, fã de podcast. Por quê? Pega podcast de pessoas ali que estão entrevistando outras pessoas. Gente, tem ouro na fala. Tem grandes chaves ali. Mas por quê? Porque essa pessoa, ela já ralou muita coisa. Ela já passou de nível. Você precisa aprender com ela. Você tem que olhar para pessoas que já superaram, que estão ali na frente. Ou estão buscando, né, num nível um pouquinho mais acima, aquilo que você está buscando. Mas que sirva de inspiração. Né? E a história das pessoas nos ajuda também com a nossa história. Porque às vezes uma pessoa superou algo que eu estou querendo vencer hoje. Isso. Por isso que esses grandes nomes, né, grandes empreendedores e empresários, eles gostam muito de ler biografias de grandes nomes. Porque isso o inspira a ver que aquele cara teve uma trajetória difícil, mas fez algo que mudou a vida dele. Então, essa questão também da biografia e da história é algo que nos inspira e nos ajuda a ir para o próximo nível também. E você sabe que isso daí, Amanda, é algo muito importante, assim, né? Quando eu olho para essa questão do livro, vou pegar a história de uma pessoa, né? Os últimos que eu li ali, Flávio Augusto, adoro o Silvio Santos, né? O livro dele, gente, é inspiração pura. Mas ali tá o que ele comunica, o que ele pensa e o que ele sente. Para eu mudar a crença, eu preciso comunicar diferente, pensar diferente e sentir diferente. Sim. Então, ali você começa, opa, peraí, qual era a fala dele? Quando eu pego um Flávio Augusto da vida ali e eu olho o livro dele que ele fala, poxa, ele pegava ônibus 2 horas para ir, 2 horas para voltar, ele ficava 4 horas dentro de um ônibus, mas ele tinha uma comunicação. Não, eu vou conseguir, eu vou passar na prova, eu vou, né, tô me preparando para algo maior. Ele mesmo se inspirava. E tá ali. O que você precisa comunicar? E Dani, é muito importante que você está trazendo, importantíssimo isso, porque às vezes as pessoas querem algo instantâneo. Hoje nós estamos vivendo uma tecnologia muito rápida. Né? Estamos aí com muitas informações. Loucura, como dizia, né? E assim, queremos o imediatismo. Queremos, hoje, plantei, amanhã eu já quero colher e eu já quero estar colhendo dentro de um jatinho. Sim. Oi? Então. Respira. Eu tenho o mesmo pensamento e eu penso igual um agricultor. Não sei se eu estou errada, mas eu penso igual. O meu pensamento é, primeiro se mexe com a terra. Primeiro se joga aquela semente. Primeiro cuida daquela semente para que ela cresça. Aí a gente tem que pensar no veneno para que não morra aquela minha soja, já penso na soja. Sim. E aí eu tenho que pensar no tempo, porque se chover demais eu perco a soja, se fizer sol demais eu também perco a minha soja. E aí, depois de tudo isso que eu vou fazer a colheita. Exatamente. Então, você veja o processo que um agricultor, uma agricultora hoje vive para ela colher. Aí, quando ela colhe, vamos supor, e está colhendo bem, nossa, mas os caras estão ganhando uma fortuna. Compraram lá uma máquina de não sei quantos milhões. Mas você viu? Porque, mesmo com a tecnologia, eles precisam disso, eles precisam da terra e do tempo. Da obediência, da paciência, de muitas vezes perder tudo, chegar num banco e ter que renegociar. Aquela mulher que estava aguardando que ia fazer a mudança da casa, não, porque veio uma chuva e levou tudo. E nós não temos esse tempo, nós não pensamos assim. Não que você também tem que, meu Deus, mas vamos pelo menos ter calma na colheita.
Não atropelar, eu acho. E isso que você falou, Ju, é muito importante. Eu falo assim, é uma fala do meu marido. As redes sociais foi criada para ganhar dinheiro. Sim. Porém, todavia, contudo, o que acontece? Existe algo por trás ali que eu acho que tá muito nítido, mas as pessoas não conseguiram ainda entender. Gente, se você abre um Instagram, se você abre um Facebook, todo mundo tem a vida maravilhosa. Muito. Todo mundo tem, é só abundância, fartura, viagem. Só que existe uma cobrança. Você tem que dar certo, eu tenho que dar certo, comparado à vida do outro. Sim. Existe uma busca aonde eu não quero viver a minha vida. Eu quero viver a vida do fulano, do ciclano, né? Eu olho mais para a vida dele. Poxa, não vi ele acordando cedo, 4 horas da manhã para preparar essa terra. Não vi os perrengues que ele teve que passar, o quanto ele teve que ser audacioso, pegar uma linha de crédito para patrocinar toda a parte ali. Se der certo, e eu pago. acreditar. Eu quito, acreditar, a fé da pessoa. Então, assim, existe um mundo, né, uma cultura hoje que você não pode dar errado. Que você tem que dar certo. E quem disse que esse dar certo sempre acontece? Sempre acontece. Vai dar errado. Se eu for abrir meu coração aqui, né, e contar um pouquinho da minha trajetória, o quanto eu tive que ser audaciosa, o quanto eu tive que ter fé. E não, né, Dani, que já levou... Eu tive que acordar cedo e dormir tarde. Então, assim, existe algo que as pessoas querem colher sem plantar. Sem plantar. Exatamente isso, Dani. Nossa, você trouxe a palavra não que eu precisava. Assim, quer colher milho, mas não está plantando milho. Quer colher a soja, mas não está plantando a soja. Então, existe um imediatismo, e isso é fato. Aí eu olho para o celular. Se a gente parar, e eu vou me colocar ali, se parar de ficar olhando para a vida do outro, se começar a trabalhar, se tiver meia hora para ler, não tenho tempo para ler. Então, assim, tira Instagram, tira TikTok, tira Facebook. Veja se você não tem 15, 20 minutos para investir em você. Em você. O bem mais valioso, o bem mais precioso é você. É você. Aí, assim, as pessoas querem tudo, mas elas não investem. Aí eu olho, Jô, né? Se você me der licença. Com certeza. Eu olho assim, quando uma pessoa vai comprar um curso. Não, tá muito caro. Perfeito. Foi falado isso ontem, onde muito eu estava. Caro. Relação a quê? A quê? Comparado a quê? Comparado ao quê? Caro é viver essa vida que você tá levando, que você é uma potência, todo mundo dá um tapa nas tuas costas e fala, cara, você podia estar muito melhor. Mulher, você podia estar muito melhor. E estão enxergando algo que você ainda não se preparou e não está colhendo aquilo. Isso é caro. Viver uma vida mediana, isso é caro. É triste falar, mas é o que mais a gente vê. É o que mais a gente vê. É olhar para a pessoa, cara, mas ela é uma potência. E ela está vivendo assim, no mínimo do mínimo. Por quê? Porque ela não está investindo nela. Ela acha caro pagar um treinamento de gestão, de liderança, né, de autoconhecimento. Mas por quê? Porque ela quer a transformação no marido dela, ela quer a transformação no colaborador dela. Exatamente. Na hora que ele mudar, aí tudo vai melhorar. Vai melhorar. E não é assim. Tem que partir de mim. É fato. E também colocar muitas vezes à disposição. Eu entrei esse curso que foi feito ontem com essas palestras. Não é um curso, eu fui... É um treinamento, né? Uma imersão. Foram 2 dias, sábado e domingo, das 9 às 20 horas praticamente. Final de semana. Final de semana. E quem está disposto? E você tem que chegar e dormir, tipo, meia-noite, 1 hora, porque você tem que organizar a sua casa e colocar a máquina para lavar roupa. E dormir para no outro dia, às 9, você estar no local. Então, você veja que quem é... E o sol raiando lá fora e você lá dentro daquela sala. Se preparando. Jô, e isso daí, esses dias eu escutei, tem uma nutricionista que eu gosto muito dela. E assim, o atendimento com ela é R$ 1.500. A consulta. E eu já escutei muita gente, Dani, é muito caro. Caro comparado ao quê? Ao quê? Porque essa mulher investiu o tempo dela. Muito. Ela deixou filho, marido para se dedicar a ser perita no assunto. Ela investiu dinheiro. Ela renunciou muito tempo de qualidade
com a família dela, com ela mesma. Ela ainda tem que continuar estudando, Dani, porque ela não pode parar. É caro para quem? É caro para quem? Para você que não pode pagar. Exatamente. Então, não faça isso com a empresa da pessoa, no caso. Não desmereça. Não desmereça, né? se você não pode pagar. Porque o problema não está nela, está em você. Exatamente. Perfeito. É isso, né? Olhar o teu final de semana. Sim. Aonde você estava? Você podia estar na tua casa, descansando, tomando esse sol, porque a gente nunca teve tanto sol aqui em Curitiba. Então. Né? Mas você podia estar em qualquer outro lugar. Mas você estava ali investindo em você. Aí eu olho para você e vou dar um preço, vou dar um valor em relação ao teu trabalho? De jeito nenhum. Você tem perícia, você tem autoridade em cobrar aquilo que você deseja, porque você sabe o preço que você pagou. Exatamente isso, exatamente isso. E falta muitas vezes, Dani, eu vejo isso no empreendedorismo. Porque querem também o imediatismo do Instagram. Isso. Do entrar ali, compro uma plataforma, jogo meu produto lá e ele vai se vender. E aí vem as frustrações. Ou contrata uma empresa que ela não sabe o que a empresa está fazendo, se leva-se o dinheiro dela e novamente ela diz, tá, e ela volta a estaca zero. Aí ela volta para onde? Para o CLT. E aí quando se fala em empreendedorismo, isso aí não serve, isso daí foi só modismo, acabou, me levou à ruína. Mas por que está acontecendo isso? Porque você não soube investir em você. Aí vem, né? Por que as pessoas desistem? Porque elas não se prepararam emocionalmente. Exatamente isso. E Jô, isso daí é assim, ó. No nosso cérebro tem o lado racional e emocional. Então, lado cognitivo e lado emocional. Correto. Hemisfério esquerdo e direito. Tem cientistas que falam que é tudo junto e misturado. Mas existe um estudo onde fala que, a partir do momento que eu me conheço e fiz um MBA, fiz um curso de inglês, né, me preparei cognitivamente, eu preciso colocar em prática. Eu preciso ter a emoção certa para colocar em prática. Mas qual é o erro hoje das pessoas? Eu faço curso, fico obesa cerebral, mas eu não tenho a emoção certa. Eu não coloco em prática. Aí a pessoa tem um currículo maravilhoso. Sim. E ela não está na função que era o desejo, a vida dela. Me preparei para ser engenheira, me preparei para ser advogada, me preparei isso, mas não trabalhou a parte emocional. Aí ela abandona, ela cria um monte de historinha para justificar o fracasso dela, um insucesso dela. Entende? Aonde vai essa parte da inteligência financeira? Inteligência emocional. Existe um mundo por trás disso, que eu preciso de uma preparação. É mais emocional do que cognitiva. Muito. Aí o conhecimento ele está muito amplo e vasto para todo mundo. YouTube, Sebrae, Empretec, tem muita coisa. Mas se eu não tiver a emoção certa, esquece. Esquece. Para nada vai servir. Nada. É isso aí. Nós vamos fazer um breve intervalo, Dani, e já voltamos com mais assunto aí, gente. Olá, ouvintes. Voltamos para o segundo bloco aqui, falando muito de inteligência financeira. Com quem? Com Daniela Kirten, a mulher que sabe muita coisa, gente. Por favor, depois sigam elas na rede social, que vocês têm muito, muito, muito a ganhar. Ela é diretora comercial e especialista no assunto. Então, não podem deixar de acompanhar, de seguir, porque realmente é muita coisa boa agora que a gente está aqui falando. Dani, eu já queria falar com você sobre o método CIS. É isso mesmo? Isso mesmo. E como ele pode impactar a inteligência financeira? E eu queria que você falasse um pouco dele. Tá? Fica à vontade aí. Então, assim, ó, o método CIS, ele faz parte da nossa grade, né? Junto com a Febracis, junto com a Escola de Negócios. Certo. E ele é um curso voltado ao maior treinamento de inteligência emocional da América Latina. Então, ele sempre tem presencial e sempre tem online. Então, presencial acontece São Paulo, BH, Rio de Janeiro. A gente coloca 10 mil, 12 mil pessoas nesse presencial. Então, quem ministra é o Dr. Paulo Vieira, junto com a esposa, a Camila, que são os presidentes da Febracis, né? E a gente faz o global. O que é o global? Dentro da minha unidade, eu abro o espaço e tem 300, 400 pessoas fazendo ele transmitido. Eu sempre brinco, né? Dependendo do lugar que você sentar no presencial, você vai olhar só
pro telão. Sim. Então, vem para a unidade, até por causa de hotel, passagem, né? O investimento é um investimento muito considerável, é muito barato, né? 12 vezes de R$180 por mês, assim, é algo assim. Quando a gente olha, é uma pizza por mês, muitas vezes, é uma saída por mês que você está investindo em você. Então, dentro do método CIS, a gente trabalha 11 pilares. Então, espiritual, não é religioso, é a tua conexão com Deus, conjugal, filhos, financeiro, profissional, saúde. Então, a gente olha para esses pilares. Lembra que a gente falou, né, no primeiro bloco aqui, a parte da crença? Sim. A gente olha para isso. Qual é a tua crença em relação à tua saúde? Qual é a tua crença em relação à parte profissional? O que você escutava, teu pai, tua mãe, pessoas próximas de você falando, né? Falando dos empresários, falando do trabalho. Eu escutava minha mãe e meu pai chegando em casa falando que estavam cansados. Qual é a minha percepção, o meu lado assim profissional? Poxa, o trabalho é cansativo. Trabalho... Eu ganho dinheiro, mas eu trabalho muito. Sim. Isso é crença. E às vezes as pessoas não têm noção, entendeu, Jô? Então a gente trabalha essa parte emocional. Para quê? Para trazer uma melhor versão. Sim. Para olhar e tomar consciência, porque às vezes a gente está buscando nos lugares errados e está buscando trazer um resultado melhor, mas não está olhando para essa parte do autoconhecimento. Então hoje a gente está no 244, se não me engano. Então, já passaram 243 métodos CIS. Há 26 anos a gente está no mercado, Jô. Então, por isso que na pandemia a gente fez online, daí as pessoas assistiam em casa. Então, a gente foi para Hong Kong, a gente foi para vários países, porque a gente começou a transmitir, mas hoje não tem mais esse online dentro de casa, mas tem o online dentro das unidades, aonde tem Febracis. Nós somos 38 unidades no Brasil e 4 internacionais. Então, aonde tem Febracis, tem método CIS global, e aonde o Paulo está presencial, é 10 mil, 12 mil pessoas. Nossa, perfeito. É muito grande isso. É. Nossa, e parabéns por estarem aí. E é um evento muito reconhecido hoje, Muito. né? Que grandes empresários já estão participando, grandes influenciadores participam também e divulgam os seus resultados, porque realmente tem muito resultado. E sabe o que é bacana, Amanda? Assim, quando eu olho as pessoas buscando, eu não posso trazer uma medida. Ah, deu certo para esse, deu errado para o outro. E tem muito essa comparação. Mas assim, você não sabe o que a pessoa está buscando. Quando eu entrei a primeira vez no método CIS, meu marido, de verdade, me obrigou a ir. Falou, ó, a gente precisa ir porque é a nossa última cartada financeira. A gente foi com essa motivação, parte financeira, mas a gente saiu de lá, não mexemos uma agulha em relação ao dinheiro, mas a gente mudou a nossa comunicação como casal, mudamos a nossa comunicação com os filhos, geramos um resultado profissional diferente. Então a consequência foi financeira, mas é uma energia. Então a nossa busca foi ser a nossa melhor versão para aquele momento que a gente estava passando. Eu já fiz mais de 10 vezes o método CIS. Nossa. E às vezes as pessoas, não, fiz uma, tá bom. Não. Eu não sou a mesma mulher do que 6 meses atrás, um ano atrás. Eu concordo com você, Dani. Foi falado isso ontem também, sobre nunca se deve achar que fez uma única vez e tá tudo bem. Exatamente. Não, já aprendi. Isso é arrogância. Eu já sei tudo. Isso é arrogância, isso é vaidade, né? Até a gente estava conversando aqui, o que limita as pessoas? É isso, arrogância, vaidade, prepotência. Ah, não, isso daí, já vi fulano fazendo, não deu certo. Mas experimenta. Vai lá você. Às vezes não deu certo no teu olhar, aos teus olhos, mas a vida dele foi completamente impactada. Sim. E a arrogância é de saber que acha que sabe tudo. Que sabe tudo. Né? Tem um desafio muito grande do ser humano dele buscar ajuda, buscar esse entendimento. Ah, só vai para psicólogo quem tem problema. Claro que não. Quem é louco, tá ficando louca, tem que ir pro psicólogo. Antigamente poderia até ser, mas assim, ó, hoje é necessidade. Por quê? Porque o mundo está acelerado. Existe uma cobrança, existe uma pressão.
né, de dar conta de Dá tudo, muito certo. mas você precisa de um acompanhamento emocional. Você precisa passar por isso. E eu vejo muito, Dani, eu hoje estou aí 40 a mais e linda, somos maravilhosa. 40 a mais. E eu falo isso também até a questão das mulheres, porque as mulheres hoje com 40 a mais, elas estão mais à frente de empresas, até mesmo querendo ser mães e muitas vezes já conquistando muitas coisas e voltando a fazer faculdade, a fazer novos cursos. E isso também é importante. Por quê? Porque você veja o quanto que elas estão buscando. Só que fazer aquilo que você falou e fala. Não achar que sabemos de tudo. E fazer a busca. E é igual um copo, né? Aquele copo que você vai colocando água e de repente ele transborda. Tira toda a água, né? Quando você vai para um curso, você vai para uma pós, um MBA, se esvazia. Sim. É aquela frase, eu sei que nada sei. Eu preciso aprender. Eu preciso ter um coração ensinável para aprender com as pessoas. Porque, assim, se eu já soubesse tudo, desculpa, mas com muita humildade, eu já estaria em outro lugar. Eu já estaria com o carro que eu quero, com a casa que eu quero, com a conta bancária que eu quero, com a família que eu quero. Então, assim, se você olhar... segunda-feira, né, Dani? Exatamente. E nem aqui mais, né? Eu ia estar trabalhando em Dubai, sei lá. Mas se a gente não olhar com essa consciência, hoje você colhe o resultado que você deseja? Com muita sinceridade. Talvez sim, talvez não. Talvez, em alguns pilares. Sim. Se você me perguntar hoje, na minha família, no meu casamento... Eu colho, mas pode ser ainda melhor. E eu tô me preparando para isso. Eu colho no profissional? Ainda não, porque eu sei que pode ser infinitamente melhor. Mas eu preciso aprender. Eu preciso ter humildade em estar numa mentoria, participar de um curso. Ah, mas ele vai falar o que eu já sei. Desculpa. Você não sabe, porque você não atingiu o resultado ainda que você gostaria. Senta ali e escuta, né, Dani? Isso. O mestre, ele precisa também sentar como aluno. Perfeito. Não é assim? Sim, com certeza. Ter essa humildade. Opa, peraí, eu preciso aprender. Por que eu fiz método CIS 10 vezes? E a gente tá indo agora em maio refazer, eu e meu marido. Toda vez a gente senta juntos. Porque eu cheguei até um teto. E esse teto existe uma programação. Lembra que a gente falou da reprogramação? Eu reprogramei muitas coisas. Mas agora eu bato num teto. Mas é um teto transparente, onde eu enxergo uma Dani ainda melhor e maior, né? Então, assim, eu preciso romper, mas eu preciso sentar como aluna para eu poder passar de nível. É igual a fase do videogame, sabe? O Super Mario, que a gente jogava quando era adolescente. Para você passar para a próxima fase, você tem poder diferente, você tem... A roupinha era diferente. Roupa diferente, você tem habilidades diferentes. Para quê? Para derrotar o chefão lá no final. Sim, sim. E o que nós estamos falando e o que você colocou, Dani, é muito importante. Até para que nossas mulheres entendam o seguinte: ter parceria, buscar conhecimento e nunca achar que sabe demais. Nós nunca sabemos. Se você tem um objetivo na sua vida, então você realmente vai ter que voltar a ser aluna. Não querer ser só professora. Exatamente. E quando eu olho, né, para essa questão assim da arrogância, né, você arrogar ali no sentido de você achar que sabe tudo. E tem muita gente assim, né, Jô? Você vai escutar as pessoas assim, você tem que olhar assim, dar uma filtrada assim, você fala assim, oh meu Deus, eu não posso falar. Tem sabedoria, Senhor, na hora de falar, porque, poxa, às vezes assim, você perde a oportunidade porque você foi muito arrogante no sentido de achar que sabe tudo, assim, sabe? Eu tenho grandes pessoas, assim, que eu gostaria muito de estar trazendo para o método CIS, né? E vendo essa ideia o tempo todo, a pessoa viu a transformação da minha casa. Não, Dani, já li, né? Já sei do que ele vai falar. Eu falo, oh, meu Deus, traz um coração maleável, flexível, porque essa pessoa, ela podia estar num outro nível. Mas ela criou uma casca, ela criou uma armadura onde ela acha que ela é uma pessoa imbatível. Não, volta para trás um pouquinho, você dá 10 passos para frente. Sim. Dani, qual é a importância que você vê para o desenvolvimento pessoal para uma boa gestão financeira? Jô, eu acredito
que, né, um planejamento. Planejamento. Mas o planejamento ele só vai dar certo se você entender o teu estado atual, onde você se encontra, né, está nesse momento. E outra, colocar verdade em tudo. Porque às vezes, né, e vou trazer de algo assim que eu tenho visto bastante. As máscaras, sabe, passar uma maquiagem assim? Ah, não, isso daqui não, isso daqui a gente não precisa olhar agora. Coloca a luz no meio da escuridão. Coloca aquela verdade nua e crua. Por quê? Porque aquilo que muitas vezes é o teu maior desafio vai ser a tua maior habilidade. Sim. Você vai se tornar perito. E eu falo assim, no sentido de se conhecer. A parte financeira é algo muito oculta dentro da vida das pessoas. Profissional, conjugal, tem marido que não sabe quanto que a mulher ganha. E tem mulher que não sabe quanto o marido ganha. Mas isso daí é a verdade. Ai, não, mas se eu falar para ele, vocês são uma só carne, né? Tem que ter clareza, tem que ter transparência. E outra, os números não mentem. Você tem que mensurar. Tem gente que não sabe quanto que entra na conta do banco, quanto que sai, o que você paga, o que você não paga. Começa a levantar indicadores, né? Aí vem planejamento, vem conversas doloridas e doídas que tem que ter com pessoas próximas dentro da empresa, talvez com um sócio, uma sócia. Já vivenciei, né, discussões assim entre sócios e sócias. Poxa, mas não tinha clareza nenhuma, não tinha verdade nenhuma. Era muito mascarado. Então, primeiro de tudo, consciência. Segundo, planejamento, visão clara de futuro, aonde você quer chegar. Porque tem gente que trabalha só para pagar boleto e assim, tem que ser divertido. Tem que valer a pena. No final do mês, você tem que usufruir do dinheiro que você está recebendo. Você tem que investir para sonhos. A gente tem uma métrica dentro da Febracis que primeiro você se paga. Porque tem que valer a pena. Né? Não adianta você olhar, trabalhar, ralar e o dinheiro não pintar no final do mês para você. Então, 10% você usufrui. O restante você paga a conta. 60% você paga a conta. Eu não lembro se era bem exatamente assim. Mas depois você investe em sonhos e depois você doa. Sabe assim, tem que valer a pena. Tem que ser algo divertido, prazeroso, você ter o teu negócio. Entender o porquê que você faz o que faz. E outra, o negócio é você solucionar a dor de outra pessoa. Sim. Né? O teu negócio precisa solucionar. Sim. E isso daí tem que estar muito claro. Por que você tem uma escola de negócios? Porque eu quero solucionar a dor do empresário, a dor da empresa, em contratação, em vendas, em gestão, na parte emocional. Mas isso tem que ser prazeroso e precisa ter um retorno financeiro. Não adianta só pagar a conta, sexta-feira você comprar a cervejinha, a carninha no final de semana e tá tudo certo. Porque tem gente que trabalha pro final de semana, né? E só. Aí se chega segunda-feira, tá murmurando, reclamando, e se chega sexta-feira, posta lá sextou e acha que, nossa, se resume o final de semana em churrasco, bebedeira e carne que tá louca de cara, né? De 7 você só tem 2 dias felizes. Exatamente. Eu acho que é muito egoísmo quando a gente olha para esse cenário e não entende que Deus te deu um negócio. Deus me deu um negócio. E se eu não gerenciar, não multiplicar isso, não adianta eu ter o meu negócio. Aí eu olho para outra coisa, vou fazer outra coisa, mas se ele te deu, né, te deu uma consciência, te deu uma criatividade, te colocou na mão muitas vezes um negócio, o meu negócio caiu na minha mão. Mas se eu não olhar dessa forma, não adianta, não vai para frente, não vai prosperar. Então eu tenho que tomar consciência, eu tenho que ter um planejamento estratégico, tático, operacional ali. Eu tenho que ter uma visão de crescimento, tem que ter, mas eu tenho que ter uma visão clara, onde eu quero chegar. Eu tenho lá dentro da minha equipe, a gente tem uma declaração que a gente faz, né? Uma profecia que a gente faz de onde a gente quer chegar. Qual é o impacto que a gente quer gerar para 11 milhões de paranaenses aqui no Paraná? Aonde que a gente quer chegar? Em empresas do agronegócio, empresas de direito. A gente quer
pulverizar, multiplicar essa cultura de abundância, de prosperidade, as pessoas olharem e terem prazer no seu negócio. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Nossa, Dani, perfeito. E realmente, que bom que você trouxe toda essa visão aí para nós. E principalmente, Dani, eu acho que para nós mulheres, quando começamos a empreender e saímos muitas vezes do CLT, algo que você trouxe aqui que é muito importante, é o não saber gerir o seu próprio negócio, justamente por quê? Porque nós mulheres não fomos ensinadas a gerir o seu próprio negócio. Exato. Nós fomos a questão das mulheres que tinham que estudar, muitas quando conseguiam, mas era casar, procurar um bom casamento, ter logo um ou dois filhos, ter logo 1 ou 2 filhos e ser uma boa dona de casa, para que o teu marido, sim, fosse o empresário, o diretor, no entanto que quando se falava assim, ele voltou a estudar, ele está fazendo faculdade, nossa, que bacana, que bom. E a gente viu muitas mulheres nesse mundo sendo a base até mesmo para o estudo do marido. Com certeza, com certeza. É bacana você trazer esse ponto, porque assim, a mulher é ponto-chave dentro do relacionamento, né? Vamos trazer para o conjugal, depois a gente vem para o profissional. Então, a mulher é o pilar. É o pilar. Né? Ela impulsiona. Eu sempre falo, Jô, coloca amor nas minhas palavras. Mas se o marido é um banana, a mulher é uma banana. Sim. Se o marido, ele é diferenciado, ele tem, sabe, uma pegada profissional, é porque ele tem uma mulher muito forte. Né? Com PH vou usar essa ali, palavra. Né? Do lado dele. E isso é fato. Você vai olhar pro casal, é um casal bonito, é um casal, assim, harmonioso. Mas você vai olhar o casal, tá explicado. Sabe aquela coisa assim? Mas assim, vou trazer pra mulher agora. A gente não tá aqui pra competir com ninguém. Nunca. A gente tá aqui pra multiplicar e somar. Nunca dividir e nem diminuir. Sim. Né? E a mulher é mais dedicada, a mulher é mais criteriosa, a mulher é bem responsável, mais responsável. Ela tem um instinto materno, né? Muito. Então, assim, a chance da mulher dar certo, gente, é 100%. Mas ela precisa trabalhar a parte emocional, porque senão não vai sustentar. Senão ela não vai saber gerir, liderar, né? Ter uma programação. Eu falo lá em casa, é muito bacana. Esses dias eu fui num outro podcast. Ela, como que você dá conta? Não é assim como você dá conta. Existe uma programação, existe uma organização, aonde eu tenho uma agenda junto com meu marido, onde eu escrevo ali e nós temos papéis muito definidos. Isso daí é um diferencial também, aonde ele me apoia, eu apoio ele, né? Aonde eu sei qual é o papel de mãe, de esposa, né? E eu não tô ali para competir, eu tô ali para multiplicar, somar juntos, somar. Então, junto. assim, isso daí é muito organizado dentro da minha casa, que eu vejo que muitas mulheres pecam nesse assunto e isso vai refletir no trabalho. Sim. Aí a mulher que é, né, com PH ali, foda com PH, ela sabe gerir, sair do trabalho, almoçar com seu filho, deixar num Kumon, deixar na escola, numa aula de balé. Ela tem tudo organizado. Ela sabe dar tempo de qualidade para o seu marido, para os seus filhos, para o trabalho, para colaborador. Pronto. Não é a quantidade, mas é a qualidade. A qualidade. E ainda conseguem ler livro, Dani? Minha filha, olha, é assim, só não tem uma capinha da Mulher Maravilha. E vamos para a academia, porque nós, mulheres, precisamos cuidar da saúde. Deixa eu contar um negócio. Me conte, Dani. Abri um parênteses aqui. Às vezes eu, né, há uns 5 anos atrás, eu falava, mas falta tempo, falta Dani. tempo. Eu falava, faltava tempo, né? Eu falava assim, gente, 24 horas não tá rolando. Aí, o que eu faço? Já há muitos anos, né? 4:30 da manhã eu estou na academia, todos os dias. Todos os dias eu acordo às 4. E 4:30 da manhã, eu moro bem pertinho, 4:30 da manhã eu faço meu devocional, eu vou pra academia, 4:31 eu tô lá já me alongando. Eu, minha filha e meu marido. Minha filha vai junto com a gente, depois ela vai pra faculdade. Mas assim, eu não tô falando pra ninguém que precisa ser assim. Mas eu entendi na minha organização que eu precisava renunciar a algumas coisas. Me chame para tomar café, me chame para almoçar, para jantar não, porque a gente dorme
cedo. Muito cedo. Mas é uma renúncia que eu tive que fazer. Entendeu? Entendi. Aonde eu precisei organizar. E vai ter horas que eu preciso renunciar a algumas coisas. Nossa, Dani. 8h30 da manhã eu tô na cama. E tá tudo certo. Dentro da minha casa, nós somos muito diurnos, né? Não somos tão noturnos. Eu falo que a minha... Meia da noite. Oi? 8h30 8h30 da noite. Eu falo que a minha bateria social, 8 horas, eu já tô pifando, assim. Mas tá tudo certo. Eu entendi que pro meu estilo de vida, eu precisava Pra fazer sua assim. qualidade que você hoje, a gente sabe que precisa. E nós durmo mulheres 7 precisamos. horas por noite, entende? Sim. Que é o necessário. Você faz as 7 horas do sono. É. Isso, por isso tá com essa pele linda. Essa Sim, curta. maravilhosa. E olha que você me superou, porque eu ainda acordo às 6, mas você acordar às 4, Dani. Mas olha. é uma organização, mas eu tinha É uma uma murmuração, organização. entendeu, Jô? Sim. Eu murmurava, Sim. não tenho tempo. Mas à porque... noite não dá, mas à tarde muito menos. Mas Isso. quando que eu vou? Pronto. Organiza. Organiza que dá certo. Se planeja que dá E o certo. que mais bacana, você ainda levou o esposo e puxou a filha também, por quê? Porque aí vai os teus três, fazem a atividade física que eu digo que fazer atividade física pela manhã é algo assim, ó, maravilhoso. Eu não abro mão de estar de manhã, porque realmente a Cuca aqui, ela Funciona. abre, ela funciona. E eu vou trazer o ouro e o crédito para minha filha e para o meu marido, porque eu ia depois do devocional, só que Correto. eu ficava um pouco mais, então eu ia um pouco mais tarde. Certo. Só que daí eu chegava no trabalho um pouco mais tarde. Aí eles começaram vamos junto, mas eu não quero abrir mão do meu tempo maior no devocional. Aí eu abri dois buraquinhos no meu dia pro devocional. Eu fiz em 2 partes, de manhã e no final do dia. E tá tudo certo. Ótimo, porque realmente é quando pelo menos eu acordo e agradeço. Isso. E vou faço a minha dormir. oração do E dia. agradeço. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer. E à noite, quando eu já terminei, eu faço a minha oração da noite e eu agradeço. Exatamente. E assim, ó, aí mudou tudo. Hoje Sim. os colaboradores chegam, né? Os meus colaboradores, 8 horas estão na empresa. 7h30 eu já tô lá. Eu sou a primeira a abrir a porta para todos e receber. Ótimo. Qual é Dani, o grande porque desafio de muitos empresários e empresárias? Chegar antes do colaborador. Você precisa estar lá. Concordo com você. Dentro do teu negócio, antes de todo mundo. Você é a primeira a chegar, não precisa ser a última a sair, mas o exemplo. Primeira você tem que estar. Concordo plenamente. Que você tem que abrir a porta e acender a luz. E todo mundo falar assim, nossa, você já está aqui? Meu filho, eu já fiz muita coisa, coisa, entende? E você conseguiu, nesse tempo que todo mundo dormindo, você já conseguiu ler o teu livro. E é assim mesmo que eu Eu vou faço. começar a acordar mais cedo. Eu não vou falar pra você que eu vou acordar às 4, Dani, não. Mas é eu assim, prometo que eu acordo às 5. Mas é assim que antes eu fazia, né? Eu tenho meia hora. Uhum. Então eu já acordo, já coloco ali, já pego o cafezinho na máquina só para dar uma acordadinha, né? Depois eu volto, faço meu café da manhã com todos da minha casa. Então, assim, 15 minutos ali, oração devocional, mais 15 minutos do livro. Só que em 15 minutos eu li 4, 5 páginas. Entendeu? Entendi. Então, é foco. Todo mundo tem foco, Jô. Todo mundo tem foco. Todo Eu mundo. preciso estar Mas lendo. o que acontece? As distrações tiram as pessoas do foco. Sim. Todo Sim. mundo nasceu focado. As distrações desviam. Concordo com você. Dani, a gente queria falar rapidinho sobre uma lei que você comentou de empresários. Isso. Você pode explicar um pouquinho para nós sobre essa legislação e como os empreendedores podem se preparar para essa nossa mudança? Legal. É uma lei nova, tá? Que vai entrar em vigor agora em maio de 2025. Porém, já soube de algumas empresas que já receberam a visita do Ministério do Trabalho. Tá? É a Lei 14.831 de 2024, ela vai ser sancionada agora em maio. Ela fala da parte da NR1, que é segurança do trabalho, tudo, então vem uma complementação. E ela fala da saúde mental. O que acontece? Hoje as pessoas estão sendo afastadas por burnout, síndrome do pânico, aceleração, excesso de informação que estão deixando, né, com vários sintomas de ansiedade. É o que mais a gente lê hoje, né? Então, assim, olhando para um lado,
empresarial, muita gente criticou, tá? E não tô aqui para falar se tá certo ou tá errado. Mas alguns empresários, Dani, essa conta aí é a empresa que vai pagar. Se a gente olhar por esse prisma, existe um preço. Sim. Né? Sim. E quando eu olho para essas pessoas, de verdade, Jô, elas não estão feridas dentro da empresa. Elas já vêm com uma bagagem emocional. Porém, eu estou olhando por um outro lado. Não estou questionando se está certo ou está errado. Mas eu estou olhando agora para o lado que eu posso auxiliar. Eu posso desenvolver e ajudar. Então, internamente, eu vou precisar fazer campanhas como se fosse uma CISPAT, né? A gente tinha muito isso na refinaria, essa parte da saúde mental, na saúde do corpo ali. Então, a gente fazia várias campanhas. A gente vai ter que começar a trabalhar e preparar líderes, gestores, CEOs, gestores, supervisores, a saber trabalhar com essa parte emocional. Sim. Então, assim, eu sou uma líder onde eu trabalho com 10 pessoas na minha equipe. Eu preciso de uma base, Dani, onde eu vou me preparar para lidar com pessoas. Tem gerações diferentes. Muito. Né? Eu trabalho dentro da empresa ali, até esses dias eu fiz um levantamento. Eu tenho geração Z, eu tenho geração boomers, como que é que fala? Me fugiu o nome, mas sênior assim não tenho. Mas eu tenho geração X, eu tenho millennials, eu tenho geração nova, né? Os novinhos de 18, 23 anos. Então eu tenho uma mescla muito grande que eu vou ter que saber trabalhar parte emocional, a parte até de direcionamento. Os novos é tudo internet, mensagens rápidas. Os antigos é ligação, é chamar para um cafezinho. Então, assim, muita gente aonde a empresa vai ter que ter campanhas, vai ter que ter estratégias internas para começar a movimentar. E o que a gente está entendendo, né? Vem de cima para baixo. Vem do estratégico e do tático para a parte operacional. Então, o diretor, o CEO, o CFO tem que se preparar para isso. Ele tem que dar o exemplo. Ele tem que dar o exemplo. Aonde ele vai começar a direcionar a empresa para trabalhar essa parte emocional. Vai ter que parar, vai ter que ter palestras, vai ter que ter treinamentos, vai ter que ter acompanhamentos. A gente tem um aplicativo gerencial que a gente faz esse acompanhamento de feedback, mas não é só a parte profissional. Eu vejo que a gente vai ter que entrar na parte pessoal. Eu preciso perguntar como que está o seu casamento. Como tá, né? Porque, assim, é um reflexo. É um reflexo. E a gente está vendo uma baixa produtividade, um estilo de vida muito ruim, onde a gente vai ter que começar a influenciar isso dentro da empresa. Então, assim, é uma linha muito tênue, tá? Muito. Eu tenho observado, assim, e o Ministério do Trabalho ele vai começar a entender e mapear. Opa, Jô, o que você faz dentro da sua empresa? Como que você está trabalhando com o seu colaborador? Né? Essa parte da ansiedade, essa parte do burnout, tem CID, né? Que o colaborador ele é dispensado ali, afastado. Se essa empresa tem muito afastamento, é algo assim, preventivo. O que você vai fazer hoje para isso não acontecer? Como que você vai trabalhar isso? Entende? Então, se eu olhar para o lado da empresa, existe um preço. Sim. Aonde a gente vai ter que investir. Mas se eu olhar para um outro lado, mais olhando para o futuro, eu tenho como influenciar de uma forma positiva e começar a trabalhar para isso não acontecer. Eu acho que esse é o caminho. Esse é o caminho. E muita informação, né, Dani? Que tem que começar a vir também para que todo mundo comece a entender o que vai acontecer. E principalmente aquelas mulheres que hoje têm uma ou duas pessoas trabalhando com ela, 3 pessoas. Isso. Aquela empreendedora que ainda é pequena, mas tem precisa entender o que vai estar acontecendo com a empresa dela. Ô, Jô, você sabe que um ponto muito importante que a gente sempre fala nessa parte da gestão e da liderança, principalmente quem faz a empresa e tem o eu-keep, né? Eu faço tudo, eu ligo, eu chuto, cabeceio e defendo. Tenha um RH. O primeiro setor da tua empresa, ele precisa ser o RH.
contratamento, recrutação, desenvolvimento. Então, esse é um ponto crucial, assim, dentro da tua empresa que vai te ajudar nesse ponto. Aonde a gente tem visto a busca dos empresários através do RH. O RH está contratando a gente para entender o que a gente faz em relação a essa nova lei. Mas vem do RH. RH é cultura, é desenvolvimento, né? O DP. Concordo plenamente com você. E muitas vezes se pensa muito no marketing, no ser a influenciadora, em estar ali tentando colocar o meu produto para vender, que não é o errado, mas se esquece do principal, que é o RH. O RH é o primeiro. Que é um dos corações da sua empresa. Porque ele te direciona tudo, até com um advogado, o que você precisa fazer. Sim. Porque às vezes você contrata uma pessoa e todo mundo no começo ela é muito, muito sensata, muito gente boa, até que depois prove o contrário. E aí vem os grandes problemas trabalhistas. Tem que ter uma estrutura. Tem que ter uma estrutura. Concordo plenamente. E essa nova lei também vai ser boa para o empresário. Vai. Porque se o colaborador está bem emocionalmente, ele consegue produzir bem mais. Então, ele consegue trazer ideias para a empresa crescer. Ele vai ter um bom relacionamento com os outros colaboradores. Então, é uma vantagem tanto para o colaborador, mas também muito para o empresário. E eu acredito muito, Dani, eu não sei se você concorda comigo, que vem a questão do vamos prevenir antes de pagar a conta, que é o que está acontecendo. Porque se as empresas realmente pensarem assim, eu vou contratar a empresa da Dani para me dar todo esse suporte, eu estou prevenindo antes de pagar a conta. Porque quando as pessoas hoje estão afastadas pelo INSS e a empresa está ali pagando e não estão produzindo para eles. E assim, ó, se você olhar, até teve uma pesquisa que eu fiz nessa parte mais pública, tem mais gente afastada do que trabalhando, sabia? Mas eu acredito. Eu não vou saber falar a porcentagem. Mas é muito alta, Dani, eu concordo. É mais gente afastada do que no trabalho. Agora, imagine você, todas essas pessoas afastadas, e aí elas voltam, elas não vão voltar a produzir. Porque não teve um acompanhamento. Porque não teve um acompanhamento, não teve uma questão. Hoje, ela vai procurar uma psicóloga. Quanto tempo ela precisa? E às vezes, Dani, como você falou, a gente precisa da psicóloga. Total. Não desmerecendo, a gente precisa. Com certeza. Mas às vezes ela precisa estar resolvendo outras situações. É um combo. É um combo. Eu sempre falo que é um combo, né? Você vai olhar ali, é o psicólogo, é o terapeuta, né? É a parte pessoal, é a parte profissional, é uma ajuda no casamento, né? Pessoas de referência ali que você vai pegar para te auxiliar. Sim. Então, assim, Jô, olhando para esse prisma, eu acho que chegou um tempo, realmente, assim, um novo tempo onde a gente precisa olhar para o ser humano, desenvolver o ser humano, né? E fazer as pessoas sonharem. Porque a ambição tá lá no dedão do pé das pessoas. Sabe aquela falta de prazer, assim, viu? Vamos gerar mais vidas aqui dentro do trabalho, criar setores, né? E usufruir disso. E o trabalho, né, Dani? Eu acho que o trabalho, você veja só, o trabalho, ele é tão bom. Você trabalhar, você conseguir algo do teu trabalho. Com certeza. Porque às vezes as pessoas ficam muito nessa questão do vamos fazer ali algo e eu já vou ganhar um dinheiro, ou então eu vou para um reality show e vou ganhar outra, vou ganhar. E isso aí é muito ruim até para a nossa geração. Que está vindo dos nossos filhos. Você sabe que essa pesquisa que eu estava acompanhando das gerações ali, a geração Z, que é a última agora, Sim. né? Qual que é o desejo? Virar youtuber e blogueiro, blogueira. Assim, e eu não estou julgando se está certo e está errado, né? E tem gente que nasceu para isso. Sim. Você olha e você fala, cara, não podia ser outra pessoa para fazer isso. Mas assim, tá muito limitado, entende? Aí a gente volta lá atrás, né? Tem que dar certo, tem que ganhar dinheiro. E eu sempre falo, Jô, assim, quando eu vou dar treinamento e palestras, as pessoas olham assim, e isso tinha que estar na escola. Ninguém ensina a ganhar dinheiro, mas cobra que tem que ser rico. Ninguém ensina a multiplicar dinheiro, mas assim, nossa, né? E você critica, tá na mesma? Você ainda tá na mesma ainda? E critica se tá rico, né? Sim. É uma linha também 880. Ninguém fala das emoções, mas cobra.
Ah, mas o que você está sentindo? Mas ninguém ensinou a dar nome. Ensinou. Olha, fulaninho é raiva, fulaninha é ciúmes, o nome disso. Ninguém ensinou a trabalhar com as emoções. E eu falo assim, né, olhando para essa cultura nossa ali, trabalhar com a parte do direito. Todo mundo cobra a lei, mas ninguém ensina. Concordo. Ninguém ensina a lei. Concordo Quando eu olho para o plenamente. direito, eu falo assim, gente, o direito tinha que estar na escola. Eu fiz direito, é extraordinária a faculdade de direito. O direito Mas é tudo, é a base É de a base. tudo. Só O que direito assim, é a tá base. cobrando uma lei que ninguém ensinou. É assustador. É assustador, mas você trazendo essa questão do direito, eu concordo plenamente com você, Dani, porque tudo precisa sim estar e está vinculado ao direito, às leis. Encontrei aqui os dados em 2024, essa matéria é agora de março. Em 2024, foram 3,5 milhões pedidos de licença no INSS, motivado por várias doenças. Nossa, eu até arrepiei aqui. Desse total, 472 mil solicitações foram atendidas por questões de saúde mental. No ano anterior, foram 283 mil benefícios concedidos por esse motivo, ou seja, um aumento de 68%. Uau, é muita coisa. E um marco na série histórica dos últimos 10 anos. É muita coisa. É muito... Quando a gente olha assim... É assustador. É assustador, É porque assustador. isso daí reflete dentro de casa, Sim. numa família. Sim. Isso é mais assustador ainda. Sim. Reflete dentro das empresas, e estou falando desde órgãos públicos, privados. Por isso que, né, a gente vive algo muito diferente daquilo que a gente já viveu, entende? E até por isso que tiveram sim que tomar alguma atitude, porque não realmente está fugindo do controle. Isso. Imagine, 63%. A mais. A mais. Aí você veja só. E isso que essas pessoas começam. Opa, tô até tirando. Tô até derrubando o microfone aqui, ó. Se empolgou. Isso que tem as pessoas que até, Dani, vêm com a medicação, que é outra coisa errada. Não, eu falo, gente, nunca se viu tanta criança tomando remédio. Remédio. Nunca se viu tanta gente tomando remédio para tudo. Pra Pra tudo. tudo. É remédio para acordar, remédio porque eu não consigo dormir. Concordo plenamente É remédio com você. porque eu não consigo comer, remédio... Eu não consigo lembrar das Sabe? coisas. Isso, Eu estou... tenho déficit de atenção, tenho isso, tenho aquilo, e por aí vai. Não é algo assim que... Por isso que eu falo, se eu olhar para um ponto de vista, eu posso achar um ponto negativo. Sim. Mas se eu olhar para um ponto de vista positivo, eu vou fazer diferença dentro da minha empresa. Eu vou Concordo. contribuir com aquelas pessoas. Dani, mas você vai investir, aquela pessoa não vai ficar lá. Assim, eu não vou deixar de ajudar. Né? E tá tudo certo. Se eu puder transformar a vida dessa pessoa e ela sair dali da minha empresa e ser uma pessoa melhor Nossa. em outro lugar, na empresa sabe assim, em outra empresa, dentro da família dela, você acha que eu vou me limitar? Nunca. Alguma coisa nesse sentido? Jamais. Sabe? Então é isso que a gente precisa, é uma mentalidade. Aí vem a mentalidade. Você tá vendo? Como tudo vem, a questão da mentalidade, a questão do emocional, a questão das crenças. Isso. Porque às vezes, Dani, aquela pessoa ela está saturada de estar naquela empresa, mas ela não vê opção para sair daquilo ali. Jô, eu vou só complementar. Ela até vê a opção, mas ela não tem coragem. Ela não tem coragem. Ela não tem a crença, a verdade que vai impulsionar. O medo dela dar errado. O medo. E vir as críticas e vir as cobranças. Ó, há um tempo atrás saiu um colaborador lá da empresa e assim, sabe aquela fofocarada de corredor, assim, aquelas conversinhas de corredor. Ah, ele tá querendo ser mandado embora. Eu falei, poxa, mas vamos entender, né? Aí na cabeça dele, ele queria ser mandado embora para ter os benefícios. E não discordo nem um pouco. Mas ele estava frustrado. Não era aquilo que ele queria. A gente via no comportamento dele, no andar dele, no jeito dele. Se Só que comportar assim, com os colegas. Tá prejudicando a empresa? Claro que tá. Sim. Porque é muito ruim você estar com uma pessoa do teu lado desanimado, trabalhando. Sim. Né? E eu entendi, poxa,
contrata devagar e demite rápido. Sim. Fato. Então, tchau. Mas assim, o que internamente essa pessoa está vivendo? Um conflito, né? Poxa, não deu certo aqui, será que o outro trabalho vai dar certo? Eu preciso me conhecer o que eu quero de verdade. Porque às vezes a pessoa ela tá se enganando. Ela acha que está fazendo algo bom e não tá. Não ela tá. tá se prejudicando, entende? Isso que me deixa muito chateada. Eu olho com o olhar da empresa, mas eu olho com o olhar do ser humano. Viu? Vá trabalhar, né? Entender para onde você pode ir e faça a tua vida acontecer, mas não se engane. Mas perfeito. É muito perfeito isso que você falou. E também recalcule a rota, se for o caso. Mas tenha cautela também. E veja, porque às vezes, como você falou, Dani, ele vai sair da sua empresa, vai para uma outra empresa e vai estar na mesma. Normalmente Não é a isso que empresa. acontece. Não é a Ela empresa. sai, ela fica 6 meses, é tudo lindo. Não é os colega. Maravilhoso e não é. Não é a empresa e não é os colegas. Ela. É ela. É ela que está escondendo, tem as crenças, tem Os sentimentos. os sentimentos. E aí, eu posso falar uma coisa que mais hoje também temos muitas frustrações nesse sentido, talvez você concorde comigo, quando vai chegando a idade, Dani. Tipo, eu já tô com 40 e tantos e eu ainda não conquistei nada. E aí eu quero peso, acelerar né? o processo, porque eu tenho que terminar pelo menos os 60, bem aposentado, para eu poder curtir a vida. Hein, eu falo, Jô, que esquece, a gente não vai se aposentar com 60 anos. Esquece. Gente, as pessoas estão vivendo 100, 105 anos, até 80 anos. Até aí 80 existe uma anos. preparação, entende? Sim. Porque assim, eu vou me aposentar para quê? Sim. Se eu sou uma pessoa ativa e a gente está vendo o mercado dar um pivoteio, assim, Tá voltando, né? Gente, contratação Temos. de pessoas de 50, Sim. 55, 60, 65. Aham. Esses dias uma amiga acabou de contratar 70 anos. Ela falou, Dani, o melhor colaborador que eu tenho é o seu João. É. Prestativo, não tem preocupação com nada, quer trabalhar, tem uma bagagem. Educadíssimo. Meu Deus, só falta colocar um tapete vermelho. Gentleman. Gente, olha que loucura. É exatamente e isso é fantástico, entendeu? É fantástico. Porque é uma pessoa ativa que não tem preocupações, mas assim, ó, daí vamos, né, retomar aqui só para fechar. Só que se eu não olhar para os 11 pilares da minha vida e não olhar para a saúde, eu preciso acordar cedo ou, né, não acordar cedo, mas fazer um exercício físico. Por quê? Porque meu corpo ele precisa se sustentar. A minha mente precisa estar equilibrada. Por quê? Porque eu vou render muito mais. Aí eu falo que eu quero ser uma avó, eu quero ser uma senhora muito ativa. Cadê a avó Dani? A avó Dani está viajando, a avó Dani está trabalhando, mas eu preciso me preparar agora. Para as mulheres. Exatamente, eu preciso me preparar agora. A musculação não é barriga trincada. A musculação é o estar com 80 anos sem ajuda de uma bengala, um andador, né? Cuidando de mim mesmo, um corpo saudável, uma mente sã. É isso. Perfeito, Dani. Uau! Não poderia terminar melhor, que é o chave realmente de ouro. com chave de ouro. Porque eu falo muito isso sobre mulheres 40 a mais, que precisam estar em academias, porque não acho que é para barriga trincada, não é ou o bracinho aqui, não, gente. É cuidar para que você tenha a menopausa, que ela venha tranquila, que ela venha até saudável. Porque quando você sabe cuidar da sua saúde, você se preparou para isso. Perfeito, Dani. Bom, né? Chegamos ao final, Dani. Vou dizer para você que você vai ter que ter um podcast. Ficaria horas aqui, né? Que Jo? delícia, foi muito bom começar legal. a semana com você. Encerramos o mês de março com uma mulher incrível. Esse mês de março foi muito incrível mesmo. Eu procurei lapidar muitas mulheres maravilhosas como você para estar aqui no programa para falar para as mulheres, Dani. Claro que a gente também tem muitos ouvintes homens, mas a nossa maioria mesmo é mulheres. E trazer essa fala sua de tudo que você passou e tudo que ainda passa, acordando 4 horas da manhã, gente. Isso aqui é um exemplo. A Jo ficou impactada. Eu fiquei aqui, impactada que nossa, tua orelha a semana inteira, Dani, vai pegar fogo, mas vai ser pro bem. Porque eu vou falar muito sobre isso. É essa força que nós precisamos.
Eu esqueci de colocar minhas plaquinhas aqui, mas eu tenho 2 plaquinhas que eu digo sempre o seguinte. Eu gosto de trazer mulheres reais para falar com mulheres reais. Boa. Você é uma mulher real. Aquela do dia a dia mesmo, eu tenho que sair daqui pro mercado e voltar para a empresa. Total. Né? Então, Não, já tô vendo o horário aqui, ó. Eu já tenho... vendo? Você tá vendo? Então, é sobre isso, Dani. É sobre ir atrás mesmo, fazer suas buscas. Queria que você deixasse uma última frase para as nossas mulheres aí. E também, por favor, me diga a empresa, Instagram, se tem algum telefone. Fica à vontade. Eu acho que só para finalizar, né? Existe um poder que existe dentro de nós. E é homem, mulher, é o ser humano, né? Ele é muito poderoso. E eu até falei para a Jo e para a Amanda aqui no intervalo, a gente mora no melhor país. Nós temos as melhores pessoas, o brasileiro é muito criativo, né? Tudo dá certo aqui, a gente planta, a gente colhe, a gente extrai, importa, exporta. Então, assim, é uma coisa muito absurda, Muito assim. absurda. Mas os nossos olhos têm que ser bons. Sim. Todo o restante vai ser bom. Então, é olhar para isso, não desistir, tá difícil, levanta a mão, peça ajuda, procure pessoas especializadas, né? Abra a tua boca, porque a maioria das pessoas adoece por ruminar sentimentos tóxicos. Sim. Né? É um outro assunto, mas câncer é parte emocional, fibromialgia, até um trava-línguas, pseuríase, é tudo emocional, Dani. que isso daí destrói o ser humano. Sim. Então, peça ajuda, levante a mão, abra sua boca, né, para falar, para gerar vida e não morte. Isso é muito importante. Muito Tem importante. gente que, através do poder da língua, gera mais morte do que vida. Então, acho que para finalizar, realmente, assim, parabéns pelo programa. Realmente é isso. Não desistia, talvez, né? A gente não conversou antes, mas talvez não seja fácil, mas você está aqui com um propósito muito bonito. Vocês duas estão aqui. Não pare, né? Porque mulheres, pessoas precisam ser impactadas. E tem a nossa rede social, o Instagram, né? Sim. Que é algo que a gente movimenta bastante, LinkedIn. Febracis Curitiba, né? @Febracis Curitiba. E ali também tem o meu Instagram, que é Daniela, com 2 L's, e Kirsten, com 2 Is. Mas entra no Febracis Curitiba, que lá na bio já tá o meu Instagram também. Mesmo. E a gente divulga os cursos, treinamentos, Ótimo, palestras. Dani. Tem Ótimo. bastante informação lá, Método CIS. Então, para quem quiser acompanhar, é o canal que a gente utiliza. Dani, muito obrigada. Eu que agradeço, Excelente meninas. semana, foi incrível. Obrigada. Vou estar com você nessa semana. Muito obrigada mesmo, tá? Amandinha, encerramos mais uma manhã muito gostosa. Sim, começamos muito bem a semana. E encerramos muito bem o mês de março Isso também. aí. Já anotei aqui várias dicas, as dicas do livro. Muito obrigada, Dani. Obrigada a E você. até amanhã, né, Jô? Até amanhã. Eu só quero deixar aqui um beijo e uma boa semana para as minhas patrocinadoras, né? Sim. Não posso deixar. Então vamos lá rapidinho. É a Débora Ribeiro, Dani Bassetti, Amanda Carneiro, Simone Leal, doutora Marcela Perucini, Mirtes da Rafael Corretora de Seguros, Eva do Albazar Afeitaria, Ana Cristina do Movida Fitness, Geise da Oxiguria Resina, Letícia da Universidade Positivo, Karen, especialista em loiros, me deixou mais cabelos hoje liso aqui. A Fran, da Boutique Modas Fitness, Ali da Alzahara, Fernanda, do Empório Francisca e Natutiva, DDN, Cintas Turbolipo, a Malk Company e a equipe da Alívio Med. Muito obrigada a todos que sempre estão comigo. Agradeço, uma ótima semana, um bom dia e até amanhã, se Deus quiser. Beijo, tchau, tchau. E fiquem atentos à nossa programação da semana e amanhã, 8 horas da manhã, com ele, o nosso diretor Alexandre Domingos, no Alô Paraná. Beijo, beijo e até amanhã.